Oi pessoal, eu sou a Steph e eu vou estar falando pouco não, eu vou estar falando sobre a filmografia completa. Sim, eu assisti todos os 19 filmes. A filmografia completa do Tim Burton. Tim Burton nasceu no dia 25 de agosto de 1958. E a infância dele não foi uma infância tão comum, já que ele sempre foi uma pessoa bastante excêntrica, com essa personalidade que a gente já conhece aí das obras dele. No final do ensino médio dele, ele ganhou uma bolsa, se eu não me engano, lá pra Disney, pra estudar e trabalhar lá. E aí foi nesse período que ele já começou a demonstrar ali esboços do que seria a filmografia dele. Ele estudava animação, se eu não me engano, se especializou em animação, que sempre foi um grande interesse dele, né? Tanto que ele é muito reconhecido por causa das animações que ele trabalhou, principalmente as animações em stop motion, sabe? Como A Noiva Cadáver, acho que Frankenweenie também cai um pouco nisso e por aí vai. Então, nesse período, ele começou os seus primeiros trabalhos, que foram curtas. Eu não consegui assistir todos os curtas dele, porque, infelizmente, alguns são bem obscuros, sabe, de encontrar, já que eles são muito antigos e eram, sabe, trabalhos de estudante. Porém, eu assisti os dois curtas principais e mais importantes da carreira dele, que foram produzidos ali pela Disney mesmo, né, lá na Disney. Que são Frankenweenie, o live action, tá? Não o filme, porque o filme saiu muito tempo depois. E Vincent, que é ali, eu acho que o curta mais gótico, que mais mostra vários dos interesses que o Tim Burton já tinha ali em fazer futuramente. Então, eu vou começar falando um pouco sobre esses dois curtas, já que eles são bastante icônicos dentro da filmografia do Tim Burton. O primeiro curta grandioso, diria assim, que ele produziu foi Vincent, que é de 1982. E é um curta muito legal que você pode assistir até mesmo aqui mesmo no YouTube. Só que eu não tenho certeza se tem versão com legenda em português. Eu acredito que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão sim encontrar ele com legendas, porque eu já vi uma versão assim. Então, esse curta, ele tem totalmente ali inspirações da literatura gótica, isso é óbvio, sabe? E é muito legalzinho. Ele é bem curtinho, sabe? Mas é bem legal. Um curta curtinho. Então, ele é sobre um menino que, conforme ele vai brincando e imaginando um monte de coisas, ele não tem imaginações comuns de criança, sabe? De se imaginar, sei lá, como um herói, por exemplo. Não, ele se imagina sendo um protagonista de histórias de terror, sabe? Um monstro, esse tipo de coisa. Então, é um curta bem engraçadinho e bem, assim, diferente de tudo mesmo. Sinceramente, até bem diferente de muitas coisas que o próprio Tim Burton fez. Eu acho que é um indício que ele estava dando de como ia ser os futuros trabalhos dele. E eu gostei bastante desse curta. E o segundo curta, que eu também gostei bastante, é Frankenweenie. Mas, como eu disse pra vocês, é totalmente diferente do Frankenweenie de 2012, que é uma animação. Esse Frankenweenie, esse curta, não é uma animação, é um live action. E você também pode encontrar ele aqui no YouTube, tá? Ele é bem legal, o estilinho dele é como se fosse um filme antigo, e ele é de 1984. E nesse curta, a gente já vê aquela história, a mesma base ali que tem pra animação, porém a gente tem um elenco ali interessante, já que a gente tem aquela atriz que fez O Iluminado. Meu Deus, eu amo essa atriz. Porém, eu esqueci o nome dela nesse momento. É óbvio que eu vou colocar aqui pra vocês verem. E me perdoem, porque eu gosto muito dela. E apesar de, hoje em dia, esses curtas serem, assim, amados pelos fãs dele e terem se tornado ali os primeiros ícones que ele fez, a Disney não gostou disso. Eles acharam muito obscuro, muito sombrio, não dava pra eles. Então, eles demitiram o Tim Burton. E
É engraçado porque hoje em dia esses mesmos curtas estão nas plataformas dele, dele não, né? Da Disney. E estão lá, tipo, em destaque com dele e tudo mais. Então, hoje em dia a Disney exibe essas coisas, sabe? Porém, na época, eles detestaram, eles acharam muito obscuro. Não, isso não tem nada a ver com a Disney. Então, é engraçado ver como o conceito mudou ali em torno do Tim Burton para a Disney. E aí, agora que passou tudo isso, que ele já trabalhou ali com os curtas, ele já se lança no cinema mesmo com um longa. Que, sabe quando você vai assistir um filme e você não tem, assim, expectativa nenhuma? Eu fui assim assistir esse filme. Não tinha expectativa. Achei que eu ia dormir assistindo. E eu amei o filme. O filme é As Aventuras de Pee-wee. E esse filme, pessoal, ele é de 1985. Ou seja, basicamente ali um ano depois dos trabalhos dele com a Disney. É um filme que parece tão bobo, tão idiota. Só que é bom. E você vai gostando. E vai assistindo. E vai gostando dele. E você acaba se pegando rindo. E a história é muito interessantezinha. O Pee-wee é totalmente excêntrico, né? E aí ele é obcecado pela bicicleta dele. É o amor da vida dele, aquela bicicleta. Então, o que acontece? Roubam. Imagina, é o amor da vida dele e ele fica sem aquela bicicleta. Então, As Grandes Aventuras de Pee-wee é basicamente ele atrás dessa bicicleta e, sabe, fazendo toda uma viagem, por aí vai atrás dela. E acontece tanta coisa no meio dessa viagem, que é um filme muito engraçado e divertido. E nesse filme você também vê ali vários dos elementos do Tim Burton. Desde a construção de cenários muito elaborados, a trilha sonora, também tem alguns elementinhos ali de terror, sabe? E também de animação, que tá ali na cara, que ele tava já querendo, sabe, se expressar nesse sentido. Então, eu adorei o filme, parece um filme muito besta, mas eu gostei, é bem legal. Uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre esse filme é que tem uma cena que eu adorei, que é a cena que ele é assombrado por bicicletas. E aí, pessoal, depois que ele fez esse filme, que foi, digamos assim, um filme mais estável, sabe? Um filme que teve uma recepção bacaninha, legalzinha. Aí ele lança, digamos assim, a grande obra-prima dele dos anos 80, que todo mundo aqui já deve conhecer, não é mesmo? Que é Beetlejuice, ou Os Fantasmas Se Divertem, que é ali a grande obra-prima dos anos 80 do Tim Burton. E é um filme que tem um elenco também muito bacana. Ali tem a estreia da Wynonna trabalhando como Tim Burton. E eu amo ela nesse filme. Eu gosto muito do visual desse filme, dos figurinos, de tudo. É um filme muito dinâmico e engraçado. Eu acho o máximo o conceito de pós-morte desse filme. Eu acho genial. Então, eu gosto bastante desse filme. Eu acho ele um filme muito criativo, e esse filme é a cara do Tim Burton, é a cara dele, sim, só isso, a cara dele. Ali tá tudo explícito, tudo que ele planejava fazer tá nesse filme. E é um filme essencial, eu acho que todo gótico já assistiu ou deve assistir esse filme, já que é um filme muito bacana e, além de ter esses elementos, ele consegue ter aquele humor ácido que o Tim Burton sempre consegue ali colocar nos filmes. Então, é um filme muito legal. E esse é um filme que nem me cansou de assistir, porque ele é muito bacana. E aí, com todo o sucesso que teve com Os Fantasmas Se Divertem, que inclusive chegou a ganhar um Oscar, pra quem não sabe, esse filme ganhou um Oscar, acho que de melhor maquiagem. E que é bem justo, né? Já que a maquiagem do filme é maravilhosa, os efeitos práticos, tudo. É um filme muito legal e que tem um figurino tudo muito marcante. Quando a gente vê listras assim, principalmente misturada com verde, a gente sempre lembra desse filme. Nós que somos góticos. Então, com o sucesso desse filme, o Tim Burton, ele tava assim, disponível para a indústria para poder lançar algo maior ainda. E aí que a gente vem com dois filmes bastante icônicos, que é os filmes do Batman, que são super engraçados. Sério, eu assisti eles dois e eu fiquei chocada. Eles são muito legais. Eu gostei mais do segundo, mas aí, você
sabem, a Mulher Gato, ela é fantástica nesse filme. E tem música da Suzy, então, fala sério, não tem como não gostar desse filme. E aí, o primeiro filme do Batman, ele é de 1989, e é um filme ali que tem alguns elementos já mostrando ali que o Tim Burton era capaz de fazer esses filmes, desses estilos indústria, mas ao mesmo tempo com o estilo dele. Então, nesse filme, vocês vão ver ali um pouco das caracterizações, um pouco dessa questão do Batman bem cômico, que eu gosto bastante. Eu acho que esse tipo de filme pede por um visual criativo, então eu gostei bastante de Batman de 1989. Eu acho que é um filme muito divertido e a dublagem dele é muito charmosa, aquela dublagem antiga, sabe? Que deixa o filme muito engraçado também. Então, eu gostei desse filme. Agora que o Tim Burton ele já estava com uma carreira sólida, digamos assim, ele também poderia fazer intervalos entre trabalhar em filmes grandes, mais de indústria, como Batman, e ao mesmo tempo ele também poderia trabalhar alguns projetos mais pessoais. E aí que vem o meu filme preferido do Tim Burton, que é Edward de Mãos de Tesoura, que é um filme de 1990, aí ele estreia, né, os filmes dele dessa década. Gente, não tem como não amar esse filme, eu amo esse filme demais, eu até já chorei assistindo. Então, Edward de Mãos de Tesoura também é ali uma estreia do Tim Burton junto com o Johnny Depp, que é aquela parceria que todo mundo já tá cansado de conhecer. E também com a Wynonna. Inclusive, eles dois até tiveram um relacionamento por causa desse filme. Tá? Um relacionamento que marcou a década. Então, é um filme que tem todos aqueles elementos que a gente já conhece, como cenários muito elaborados, elementos da literatura gótica e visual gótico, né? O Edward, pelo amor de Deus, ele tem um visual super gótico. E é um filme muito lindo, que eu amo. Sério, eu já assisti ele 1 zilhão de vezes. E é um filme de Natal, né? Mas é um filme de Natal maravilhoso. E aí, o filme também é um sucesso, óbvio. Eu acho que é um dos maiores sucessos do Tim Burton. E ele, até hoje, é um filme muito comentado, muito icônico desse período. E quando a gente pensa em Tim Burton, é um dos primeiros filmes que a gente geralmente lembra. Então, eu amo esse filme. É um dos meus filmes preferidos da minha vida. E aí, depois desse filme, mais assim, totalmente Tim Burton, ele teve que voltar a fazer um filminho de indústria. E aí a gente tem o que? Batman, o Retorno, que é o meu preferido dos filmes do Batman do Tim Burton. Por quê? Porque esse filme tem a Mulher Gato e ela é maravilhosa, tá? E sem contar que os gatos são muito fofos nesse filme. Eu também gosto bastante todo o figurino do filme, as maquiagens, ali tá o ápice. E se eu não me engano, na época algumas pessoas não gostaram, porém, fala sério, os visuais desse filme são icônicos e todo mundo hoje em dia gosta deles, sabe? Todo Halloween você vai ver alguém se fantasiando inspirado nesse filme. Então, é um filme que eu também achei muito legal. A trilha sonora tem Suzy na trilha sonora. Então não tinha como eu não gostar desse filme. Eu não sou muito fã de filme de herói, coisa desse tipo, não. Porém, esses filmes do Batman, eles têm um visual tão legal, uma estética tão legal. E eles se aproveitam tanto desses elementos mais cômicos, mais exagerados, que mesmo que você não goste desse tipo de filme, você vai gostar desses em específico. Principalmente se você já gosta aí de coisas como um estilo mais sombrio, mais gótico e por aí vai. Outra coisa que eu não posso deixar de citar de maneira alguma é que também nesse período, em 1993, o Tim Burton ele trabalhou na animação que é famosíssima e que todo mundo sempre atribui muito ao Tim Burton, que é O Estranho Mundo de Jack. Esse filme, obviamente, teve o Tim Burton trabalhando nele, teve o Tim Burton na produção. O Tim Burton não dirigiu esse filme. Eu achava que ele tinha dirigido e quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo que eu descobri que ele não tinha dirigido. Então, ele trabalhou nesse filme e, se eu não me engano, foi inspirado num poema, uma coisa assim, que ele mesmo escreveu, tá? Mas ele não dirigiu esse filme. Porém, eu tinha que falar sobre ele porque é um filme icônico do Tim Burton,
mesmo não sendo tecnicamente tão do Tim Burton. E eu também amo esse filme. Já assisti 1 zilhão de vezes. É um filme de Natal / Halloween que eu acho muito legalzinho e eu adoro aquela personagem que é uma boneca de pano. Eu acho ela tão fofa. Eu queria fazer cosplay dela. E ainda nesse período, anos 90, que o Tim Burton estava bombando, os filmes dele desse período eram sucesso, ele lança um filme bastante interessante, que é Ed Wood. Que filme é esse? É uma biografia bem divertida de um dos maiores diretores aí, mais ou menos maiores. Eu diria que o Ed Wood é o pior diretor da história, já que ele foi um dos pioneiros do cinema trash e que fez aí Plano 9 do Espaço Sideral, que é um filme cult e trash, que é um ícone aí, principalmente por ter a vampira, que era lá um ícone do período, e um ícone aí para as góticas. E é um filme, no caso, o filme do Tim Burton, é um filme muito divertido. Eu fui assistir também esse filme sem ter aquela grande expectativa, sabe? Porém, eu gostei muito do filme. Eu achei ele um filme muito engraçado, muito dinâmico. E toda a história do Ed Wood produzindo esse filme é uma história muito interessante, sabe? Principalmente por causa do Bela Lugosi, que participou. Então, é um filme que você assiste sem esperar muita coisa, achando que vai ser um filme chato, biografia, chato. E aí, você se surpreende porque é um filme bastante divertido. Então, eu gostei. É um filme bem diferente do resto da filmografia do Tim Burton, mas aprovado por mim. Eu gostei dele. E ainda na década dos anos 90, o Tim Burton investe num projeto bastante diferente e que também acabou sendo um pouco ali um ícone, que é Marte Ataca. Ele fez esse filme em 1996, que é um filme com aquela comédia ácida que a gente está acostumado do Tim Burton, mas com um visual bastante único e diferente. E nesse filme a gente também tem uma bem jovenzinha Natalie Portman, e é um filme bem divertidinho que eu também gosto. E aí, saindo um pouco ali dessa ficção científica e de alienígenas esquisitoides, a gente tem Sleep Hollow, que é outro filme super gótico que o Tim Burton fez nesse período, que a gente tem o Johnny Depp, a gente tem a Christina Ricci, que é a atriz que fez a Wandinha dos filmes dos anos 90 da família Addams, que eu acho que realmente gosto muito dessa atriz. Eu acho ela muito bonitinha e acho ela combina muito com essas obras meio góticas, sabe? Sei lá, o formato do rosto dela combina. Então, eu gosto bastante de Sleep Hollow, principalmente dos figurinos que são bem únicos, sabe? Quando eu lembro de Sleep Hollow, eu lembro mais dos figurinos do que da própria história do filme. Apesar do filme também ter uma atmosfera bem interessante e super gótica. E o Tim Burton, ele fechou aí os anos 90, já que Sleep Hollow é de 1999. E você pensa, ótimo! Ele fez ótimos filmes nos anos 90, fez filmes pioneiros nos anos 80. O que pode dar errado? A filmografia dele tá indo super bem. A gente fica pensando, né? Até que em 2001, Tim Burton dirige Planeta dos Macacos. Gente, que filme chatinho. Sério, eu quase dormi assistindo. E eu assisti esse filme derretendo, porque esse filme é muito chatinho. Me perdoem, eu odiei esse filme. Na verdade, eu nem sei dizer se esse filme é tipo ruim, sabe? Tem alguns aspectos legaizinhos nele, alguns visuais legalzinhos, trilha sonora, cenários, porém, fora isso, sabe aquele filme que você quer que acabe e ele nunca acaba? Planeta dos Macacos, de 2001. A única parte boa desse filme
é que foi nesse período das gravações desse filme que o Tim Burton começou o relacionamento dele com a Helena Carter, que é aquela atriz que já participou de várias obras dele, que também atuou em Clube da Luta. Eu gosto muito dela. Então, eu gosto da parceria deles dois. Acho que combina muito. E essa é a única parte positiva mesmo desse filme. Depois que o Tim Burton viu que não deu muito certo fazer esse tipo de filme, e acho que nem ele mesmo gostou dessa porcaria que foi Planeta dos Macacos, ele voltou a fazer filmes mais no estilo dele. Ufa! E aí a gente tem um filme maravilhoso, que é Peixe Grande, ou em inglês Big Fish, que é de 2003 e é um dos meus filmes preferidos dele. Esse filme é lindo, cara. Esse filme é muito lindo, sério. Vocês têm que assistir esse filme. E é um filme que conta aí algumas das aventuras desse personagem durante a juventude dele. E todo mundo fica, será que essas histórias são verdade mesmo? Mas vou deixar pra vocês que vão assistir o filme pra descobrirem se essas histórias são ou não são reais. É um filme muito bonito, tá? Os visuais, os figurinos, tudo nesse filme é lindo. Então, eu super recomendo ele pra vocês. Ele é um refresco. Depois de ter que assistir Planeta dos Macacos. E aí, a gente começa com grandes sucessos que o Tim Burton fez nos anos 2000. Depois de Big Fish, que é de 2003, a gente tem A Fábrica de Chocolate. Quem nunca assistiu esse filme? Porque ele passa 1 milhão de vezes na televisão. Que é de 2005. Que é o remake, né, do filme original. É um filme que traumatizou a infância de muita gente por causa daquela cena lá do chocolate e... Bom, as crianças sendo descartadas ali no meio do tour pela fábrica. É um filme bem bobalhão, mas que eu confesso que se passar na televisão eu assisto. E eu gosto do visual dele também. Acho que é um filme divertido, apesar de ter esses elementos um pouquinho assustadores. Então, é um dos filmes que eu também acho bacaninha. Não é lá, tipo, uma obra-prima do Tim Burton, mas é um filme bacaninha. E aí, a gente vem com eu diria uma série? Não, porque são o quê? 2 filmes? Mas algo que o Tim Burton tava ali investido no momento, que são musicais. Quem gosta de musicais? Eu gosto. Principalmente esses musicais super artísticos e góticos. E então a gente tem 2 musicais que são A Noiva Cadáver, que é de 2005 também, e a gente tem Sweeney Todd, que é de 2007. São 2 musicais super góticos e eu confesso que eu gosto dos 2. A Noiva Cadáver, em específico, é o meu preferido. Eu amo esse filme. Eu acho que eu coloco ele em segundo lugar depois de Edward Mãos de Tesoura, já que eu gostei muito de A Noiva Cadáver. É um filme que marcou minha infância e eu assisti ele 1 zilhão de vezes também. Ai, cara, esse filme é lindo e eu sempre choro no final. E tem o Sweeney Todd, que eu reassisti ontem, então ele tá bem fresco na minha memória. Ele é bem interessante também. Não acho ele tão bom quanto A Noiva Cadáver, mas eu acho que é um musical que funciona muito bem e que tem um visual muito único. Eu acho que só o Tim Burton conseguiria dirigir um musical nesse estilo, com esse visual e com esse elenco que todo mundo já cansou de ver, que é o Johnny Depp e a Helena. Enfim, são 2 musicais que eu acho bem legais, que pra mim, que sou gótica, eles são fantásticos de assistir. Mas eu acho que se você não gosta de musical, você não vai gostar de Sweeney Todd, por exemplo. Porque as músicas dele são aquele estilo bem musical mesmo, tá? A Noiva Cadáver também é um musical, mas eu acho que A Noiva Cadáver ainda é um musical mais fácil de agradar quem não gosta de musicais. Não sei se vocês vão me entender, mas é isso. E a partir daqui, a filmografia do Tim Burton, ela toma um rumo que nunca mais volta ao seu que era antes. Então, a gente vai ter aí, em 2010, Alice no País das Maravilhas, que é um filme que marcou a época. Muita gente ama esse filme, muita gente odeia, bem divididas as opiniões. Qual será que é a minha? Bom, eu gosto de alguns aspectos desse filme. Eu gosto dos figurinos, eu gosto da maquiagem,
gosto das caracterizações. Mas o filme em si me entretém mais ou menos. Bem mais ou menos. E eu acho que muitas pessoas têm esse mesmo sentimento com esse filme. Ele foi um filme que na época foi vendido como algo muito grandioso, e aí você assiste e você fica... legal, bacana. E eu sou fã de Alice, tá? Eu gosto de qualquer coisa inspirada em Alice no País das Maravilhas. Porém, eu acho que esse é um filme que talvez teria sido melhor se tivesse sido produzido nos anos 80 do que em 2010. Eu acho que faltou mais criatividade nesse filme visual, sabe? Menos efeitos e mais, assim, coisas práticas e por aí vai. E eu acho que por ser um filme de indústria, muito grande, Disney, essas coisas, é um filme que é um pouco difícil de conseguir expressar esse lado mais criativo do Tim Burton. Eu acho que ele fica um pouco limitado. Mas pra época foi um filme grandioso, entendeu? Ele marcou época. Só que hoje em dia ele parece meio deslocado, sei lá, tá? É um misto de emoções esse filme. E em 2012 a gente tem 2 filmes do Tim Burton. O primeiro é Sombras da Noite, que é outro filme que também divide muito essa coisa de opiniões. Como eu disse pra vocês, pós 2010, a filmografia do Tim Burton ela não é mais a mesma coisa e provavelmente nunca mais vai ser, tá? O estilo dele ficou um pouco diferente, ele acabou caindo em muitos filmes de indústria, muita coisa da Disney, por aí vai. Então, o Tim Burton, ele não é mais a mesma coisa, tá? Os filmes dele não são mais tão criativos como eram antes. O que é triste, já que eu gostava muito do estilo dele anos 90 e 80. Porém, mesmo assim, eu assisti todos os filmes, tá? E eu vou comentar sobre os aspectos deles, bons, ruins, porque, querendo ou não, eles têm alguns aspectos legais também. E Sombras da Noite. Muita gente detesta esse filme, tipo, detesta. Eu amo esse filme. Eu gosto do visual dele. Ele é um filme besta? Com certeza. É um filme meio idiota? Com certeza. Mas eu gosto dele. Fazer o quê? Eu gosto bastante dessas coisas de vampiro, vocês sabem. E eu acho o visual do filme legal. Gosto da Eva Green no filme. Johnny Depp, mais ou menos, tá ali. Eu sei que ele não é um filme bom, tipo, não dá pra comparar com o começo da filmografia do Tim Burton. Mas eu gosto desse filme. Me julguem, eu gosto. E em 2012 ele também lançou outro filme, que já foi um pouco mais bem recebido, mas eu sinto que ele não teve aquela atenção que outras animações dele tiveram, que é Frank Winnie. Que é basicamente um sonho realizado pro Tim Burton, já que ele sempre teve essa vontade de fazer um filme assim. Tanto que no começo da carreira dele, ele fez o curta lá, né, de Frank Winnie. Eu gosto de Frank Winnie também. É uma história que a gente já conhece, que a gente já viu. Só que é tão bonitinha, é difícil não gostar. Principalmente se você gosta de coisas góticas, gosta de Frankenstein, por aí vai. Então, eu gosto, tá? Eu gosto desses 2 filmes, Sombras da Noite, Frank Winnie. Eu sei que não são os melhores filmes do mundo, mas eu gosto. E acredito que muitas pessoas também gostam desses filmes, porque, apesar de tudo, eles têm um visual muito bacaninha. E saindo um pouco do estilo mais sombrio e gótico, o Tim Burton veio mais uma vez com outra biografia, em Olhos Grandes, de 2014, que é um filme muito interessante também. Esse filme não parece um filme do Tim Burton, sério. Tipo, ele não tem nada a ver com o que a gente está acostumado. Porém, eu gostei desse filme. Ele tem a Amy Adams como protagonista e é a história de uma artista que teve as obras, os direitos dessas obras, roubados pelo marido dela. E é uma história real que faz pra mim com que seja muito interessante pensar que isso realmente aconteceu, sabe? E eu acho que foi nos anos 50. Então, é um filme que não tem nada a ver, assim, com os outros filmes, mas eu gostei dele, ele é bacaninha. E tem a trilha sonora da Lana Del Rey, que é um ponto interessante do filme. E, é isso, é um filme bacana. E aí, 2 anos depois, em 2016, o Tim Burton, ele volta com um filme um pouco mais no estilo dele, que é O Lar das Crianças Peculiares. Esse filme,
será que é legal também? Bom, ele é mais um desses filmes que tem opiniões bastante divididas. Eu não li o livro, tá, pessoal? Não li e provavelmente nunca vou ler. Não sei, talvez um dia eu leia. Então, eu não sei dizer pra vocês se esse filme ele realmente é ou não é fiel. Não sei dizer. Se você já leu, comenta, me diz se é ou não é fiel ao livro. Porém, assim, eu até que gostei um pouco desse filme. Não é lá grande coisa, não é algo assim, memorável. Mas é um filme legalzinho, sabe? Bacaninha, legalzinho. Você assiste ali, sei lá, num domingo, você vai gostar. Os visuais dele são bacaninhas, a história até que prende, enfim. Mas não é aquela coisa grandiosa comparado com os primeiros filmes do Tim Burton. Porém, dá pra assistir legalzinho. E agora a gente chega no final da filmografia do Tim Burton com Dumbo de 2019. Dumbo! Quem ia imaginar que uma pessoa que começou com obras tão distantes, sabe, ia fazer um dia Dumbo? Eu não sou muito fã de live action. Tipo, esses live actions da Disney, sabe? Eu não assisti a maior parte e não tenho aquele interesse em assistir a maior parte. Tipo, Rei Leão. Eu acho meio estúpido live action de Rei Leão. Um monte de leão em CGI. Então, eu não tenho muito aquele interesse por live action. Mas eu assisti Dumbo. E aí? Dumbo, será que é legal? Me entreteu, por incrível que pareça. Eu acho que porque os visuais do filme, ainda assim, eles têm aquele toque do Tim Burton. Apesar de ser um filme com muito CGI, eu acho que dá pra assistir. Filme de domingo, sabe? Que você assiste numa sessão de domingo na televisão e você esquece dele 20 minutos depois. Esse é Dumbo. Se você é uma pessoa um pouco sensível, talvez você chore um pouco ali com o Dumbo chorando pela mãe dele no filme. Mas é isso. Tem muito o que dizer sobre Dumbo. Assisti e já esqueci. Me perdoem se vocês gostam desses filmes, tá, pessoal? Eu só tô dando a minha opinião, porque eu assisti 19 filmes. Fora os curtos. E finalmente, chegamos ao fim da filmografia do Tim Burton. E aí, vamos falar um pouco sobre o Tim Burton e sobre os projetos futuros dele. O Tim Burton, ele já tem alguns projetos atuais, como a série da Wandinha na Netflix, que eu não assisti ainda, tá, pessoal? Porém, ela também divide opiniões. Eu acho que essa série, ela é bem infanto-juvenil, eu diria, sabe? Ela não é feita para pessoas mais velhas, não é feita para os fãs dos filmes dos anos 90. Eu acho que ela é realmente para um público novo, entende? Tanto que muitas crianças gostaram dessa série. Então, qual é a minha opinião? Não assisti. Então, eu não sei se ela é boa, se ela é ruim. Talvez eu assista um dia, eu até fale sobre ela aqui. Mas, como eu não assisti essa série, eu vou dar minha opinião bem por cima dela. Eu gosto da atriz que faz a Wandinha. Ela tá em vários filmes de terror atuais. Eu acho que ela atua muito bem. E até acho que ela combinou mesmo com a Wandinha. Acho que foi uma boa escolha. Mas assim, é aquilo. É uma série que não é feita para um público mais velho. Então, ela vai ser uma série meio boba. Vai ter alguns aspectos um pouco infantis. Mas eu não sou contra esse tipo de coisa. Até porque quando eu era criança, pré-adolescente, eu gostava de coisas assim. E eu acho que ela pode ser uma porta de entrada para pessoas conhecerem coisas com elementos assim, sabe? Meio góticos e por aí vai. Você vê que a criançada adorou isso daí. Tem criança fazendo tema de aniversário dessa série. Então, é interessante ver que muitas crianças têm esse interesse igual, sabe? A minha geração teve e gerações passadas também. Então, eu acho que ela pode ser uma porta de entrada para essas crianças ou para adolescentes quererem ler mais, quererem conhecer mais cinema, por aí vai, sabe? Elas assistiram, acharam esse estilo legal e podem querer explorar mais esses lados artísticos, sabe? Então, eu não sou contra esse tipo de coisa. Todo mundo tem um começo quando se trata de explorar o cinema, explorar a música e por aí vai. E nem todo mundo vai começar com uma grande obra intelectual. Às vezes, algo que tem um estilo legal chama outro. Então, a minha opinião é basicamente essa sobre a série da Wandinha.
E a gente também tem aí um projeto que tá pra sair no que vem do Tim Burton, que é a continuação de Os Fantasmas Se Divertem. E ali com alguns integrantes do elenco original do filme, como a Wynonna, que eu gosto muito dela. E eu vou assistir quando sair, com certeza, tá? Eu espero que seja boa essa sequência, mas a gente sabe como é que é, né? Sequência. Se você é fã de filmes de terror, você já sabe que sequência nem sempre é uma coisa boa. Mas, gente, eu tô sem voz. Mas assim, a gente... vamos manter as esperanças que vai ser uma sequência bacaninha. E eu não posso encerrar esse vídeo sem falar um pouco também sobre algumas controvérsias do Tim Burton. Eu acredito que a coisa mais controversa que existe em torno do Tim Burton não é as suas obras em si, mas algumas opiniões ali um pouco polêmicas que o Tim Burton já disse. Uma opinião recente que eu acabo concordando com o Tim Burton é em torno das inteligências artificiais. Ele fala que sente que elas tiram bastante a alma das coisas. Se vocês estão acompanhando a mídia recentemente, vocês sabem que isso tem causado muitos problemas na indústria de cinema e também para arte. Como eu sou uma pessoa que trabalha com arte, sou desenhista há alguns anos e já trabalhei com esse tipo de coisa, a inteligência artificial para mim é um pesadelo mesmo. Ela rouba os trabalhos das pessoas, ela rouba... como eu falo rouba os trabalhos, eu nem falo assim diretamente empregos, mas vamos supor, você produziu, vamos fingir que isso aqui é uma arte, você produziu isso, é o seu estilo, as pessoas te amam por causa disso, é algo que você demorou anos pra desenvolver, é algo seu, precioso seu. As pessoas podem fazer o quê? Homenagens, elas podem tentar replicar o seu estilo como uma homenagem, por aí vai. Mas é totalmente diferente de um computador ver e roubar isso e ficar replicando e criando coisas novas com seu estilo. Sabe? É assustador, é terrível pra quem é artista. A gente não quer ter o nosso trabalho roubado e plastificado dessa forma. Então, eu sei como o Tim Burton se sente nesse sentido, e não só ele, vários artistas. Como, além de artista, eu também acompanho muitos artistas, eu vi todo esse processo e é muito desanimador, sabe? A gente tem medo de investir e estudar e alguém simplesmente roubar o nosso trabalho e plastificar ele e, sabe, é assustador, é triste para nós que somos artistas. E pro cinema também é, já que agora, além de não só roubarem uma estética, eles podem roubar o seu rosto e colocar no filme. Imagina, sei lá, que você morreu e fazem isso com você. Pegam o seu rosto e colocam numa obra que você não quer estar, sabe? É algo muito estranho e muito novo. Então, as pessoas estão assustadas e com razão. Ainda faltam muitas leis em torno dessa questão da inteligência artificial. Então, assim, eu entendo o motivo dele estar assustado. E não só ele, mas todos os artistas, todo mundo que se preocupa com essas coisas, tá? Então, essa é uma opinião do Tim Burton que eu compartilho de uma ideia similar. Porém, não só de opiniões boas vivem as pessoas, não é mesmo? O Tim Burton, ele também tem algumas polêmicas que, sinceramente, me entristecem um pouco. Ele tem algumas opiniões que, sei lá, cara, é um pouco difícil de digerir. Eu sei, assim, como artista, que ninguém é obrigado a colocar numa obra dele pessoas de etnias diferentes, pessoas suficientes, por aí vai. Como artista, eu não acho que ninguém é obrigado a fazer isso. Porém, quando você tem um público, tem pessoas que amam o seu trabalho, pessoas que te apoiam, e você vai ver pessoas de todos os tipos. Como artista, eu sinto vontade de querer colocar pessoas de todos os tipos nas minhas obras, porque, sabe, é legal para essas pessoas se enxergarem como um personagem, sabe, bem escrito. Não é você pegar e jogar um personagem diverso de qualquer forma, sabe? Algo bem feito, uma carta de amor pro seu público. Então, eu acho que ao invés do Tim Burton ele ficar ofendido pelas pessoas reclamarem de não ter personagens negros diversos nos filmes dele, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de humildade e ouvir um pouco isso e pensar, poxa, tantas pessoas negras gostam do trabalho do Tim Burton.
tantas pessoas negras têm estética gótica. E, sabe, ele provavelmente é fã de bandas que têm integrantes negros. Então, será que ele não sente um pouco de vontade de colocar um personagem bem escrito, um personagem legal, sabe? E que seja diverso? Será que ele não sente um pouco de vontade de fazer isso? Pelo público dele, sabe? Por amor às pessoas que acompanham ele, que apoiam ele. Eu acho que não é nada excêntrico da parte do Tim Burton ele dizer, pessoas negras não encaixam com isso, com essa estética. Eu acho isso um pouco... eu não acho isso excêntrico da parte dele. Eu acho que isso é uma opinião que tem um cunho, sim, um pouco racista. Eu acho que ele precisava abrir mais a mente dele nesse sentido. Eu não acho que ele tem que ser obrigado a fazer isso. Eu sou contra a pessoa ser, obrigada a fazer isso. Ele é obrigado. Não, eu acho que ele deveria ter, assim, um pouco mais de humildade e olhar um pouco pro público dele e refletir um pouco em torno disso. Eu sei que nas últimas obras dele, ele já colocou ali um pouco mais de diversidade e, assim, eu não acho que ele deve ser obrigado, como eu disse. Talvez fazer alguma parceria com alguém, sabe? Pegar um personagem bem escrito, é isso que o público quer. As pessoas não querem um personagem jogado de qualquer forma ali, só pra dizer que tem um personagem de outra etnia. A gente quer um personagem bem escrito, tá? Da mesma forma que eu faço pro meu público quando, sabe, eu percebo que várias pessoas acompanham e eu quero fazer algo legal para essas pessoas. Mesmo que eu não tenha a mesma etnia que elas, as mesmas características, eu sempre gosto de trazer isso pro meu público. Por exemplo, eu gosto de desenhar narizes com formatos bem diferentes, cabelos com texturas diferentes e por aí vai. Então, é uma homenagem para o público. E eu acho que é isso que falta um pouco no Tim Burton nesse aspecto, tá? Eu não poderia deixar passar esse tipo de coisa, já que eu acho que é muito relevante. E, pessoal, é basicamente isso. Essa é a filmografia do Tim Burton. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já que foi o vídeo que mais deu trabalho de produzir, já que eu tive que assistir todos os filmes do Tim Burton. Ufa, finalmente acabou. Enfim, foi uma aventura, sabe? Muitos filmes são bons, outros nem tanto, mas foi legal, foi interessante conhecer aí todas as obras dele. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, já que foi um vídeo bem trabalhoso. E qual a opinião de vocês sobre as opiniões do Tim Burton? Vocês têm alguma opinião diferente da minha? O que vocês acham? Eu vou querer saber, tá, pessoal? E sem muitas brigas ou coisas do tipo, é só realmente opinião, tá? É isso. Obrigada por assistir esse vídeo, já que ele deu muito trabalho. E até mais!